Essa palavra em nome de Jesus. Senhor Deus Pai de amor, eu quero colocar a Deus nas tuas mãos a nossa vida e esse tempo que aqui nós estaremos juntos. Esses 40 minutos de meditação dentro da tua palavra, aonde, ó Pai, eu espero poder transmitir aos teus filhos, meus irmãos amados, aquilo que o Senhor colocou em meu espírito. Pai amado e querido, que absolutamente nada interfira nesse processo e que em nome de Jesus nós vejamos nessa manhã um grande derramar da tua glória. Toca os nossos corações, nos dando a Deus uma porção de sabedoria, aonde nós iremos conduzir a nossa vida dentro de um conceito moral que não é humano, mas é espiritual, e que o Senhor de fato nos dê graça pelo Espírito Santo, para que nós possamos andar nesse caminho, como o Senhor disse a Josué, dia e noite, sem se desviar dele, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos começar, como sempre, começando com um breve review aí, né, daquilo que nós vimos. Nós estamos no 3º episódio. Então, nós vimos aí no primeiro episódio, conceituamos, falamos das várias maneiras e interfaces de autoridade, concordamos que autoridade igual governo e governar, dominar e assim vai. Lemos, né, o Pai Nosso, Mateus capítulo 6, aonde a gente, dentro desse Pai Nosso, dentro dessa oração que nos foi ensinada por Cristo, nós dividimos, nós decupamos o Pai Nosso em 3 temas centrais, ok? Falamos do primeiro ontem, falaremos do tema central hoje, que é a autoridade moral, e você já vai entender isso, e vamos falar do tema final amanhã. E na sexta-feira vamos fazer um review aí com participações, perfeito? Então, aí ontem falamos sobre autoridade existencial, ser, existir, foi muito, muito especial e muito forte mesmo. E agora a gente vai falar hoje de autoridade moral. Então vamos lá, vamos começar pegando o trecho da autoridade moral, aliás, da oração de Jesus Cristo, do Pai Nosso, que trata disso. É o versículo 12, Mateus 6, 12. Diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Só isso. Esse trecho que está colocado por Cristo, aonde nós precisamos perdoar e ser perdoado, ele é de fato aquilo que pode nos trazer paz e nos fazer entender o princípio e o propósito de Deus, como o sentimento de Deus atua conosco. Do que é que você precisa ser perdoado? E o que é que eu devo perdoar para seguir em paz? Você já parou para pensar quantos sentimentos podem bloquear ou impulsionar a sua vida? O quão importante é nós termos o nosso coração limpo? Isso é tão sério que a palavra do Senhor fala assim, né? De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Por que guarda o teu coração? Né? Claro que não está falando do órgão, está falando do sentimento. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes
da vida. Quando a gente fala de moral, a gente fala especificamente de um conjunto de valores que a gente aprende dentro de um contexto de sociedade, dentro de um contexto de família, dentro de um contexto de religião. Perfeito? Então, não é incomum você ouvir alguém dizer assim: esse cara não tem moral para falar disso. Você já ouviu falar assim? Creio que sim, né? Essa, com certeza, é uma questão muito delicada. Porque, afinal de contas, né, nós temos um senso comum que é formado pelo meio que estamos. Perfeito? Então, neste senso comum, aquilo é errado. Né? Na sociedade na qual nós estamos inseridos, na religião na qual você está ligado, na cultura que você se desenvolveu, aquela determinada situação não é correta. Algumas coisas são comuns em várias culturas diferentes. Algumas leis, algumas regras são conceitos rudimentares. Então elas extrapolam aquilo que é o conjunto de leis de uma nação. Mas quando você fala de moral, existem perspectivas diferentes do que é certo e do que é errado, do que é inadmissível e do que é justificável, né? Do que é passível de punição, tá? Ou é carente de perdão, né? O que é que, afinal de contas, norteia o nosso pensamento? O que faz com que a gente tenha essa percepção que fulano não tem moral para falar de determinado assunto? Simples, né? Ele ter cometido um erro, incorrido em um erro, passado por uma situação na qual, naquele instante, ele está, de repente, tentando ensinar, tentando dar uma lição em alguém, né? Tentando demonstrar a alguém como se faz. Mas, dependendo da posição que você está, a sua percepção de moral pode mudar. Pode mudar completamente. A tua decisão pode mudar. Isso aqui tá errado, né? Esse cara, sei lá, é um assassino, ok? Essa pessoa é completamente desfocada, sei lá qual é o nome que você quer dar. Então vamos pensar num assassino. Assassino é assassino e ponto. Você concorda? Escreve aqui para mim, né? Se a pessoa é uma assassina, ela deve ser punida. Escreve aqui se você concorda, né? Assassino é assassino e ponto, né? Os comentários não estão aparecendo aqui para mim. Aí, beleza. Escreve aqui. Então tá bom. Então vamos ver se a sua opinião é essa. Eu quero ouvir a opinião de alguém aí. Vai, 1, 2, assassino é assassino e ponto. 3, 4, 5, e aí vai, né? Concorda plenamente. Beleza, beleza. Vamos fazer um exercício juntos aqui? Vamos, antes de entrar, mergulhar na palavra, mexer com a nossa cabeça um pouco? Vamos pensar num acidente, né? Vamos pensar na seguinte cena. No acidente não, na seguinte cena, né? Um carro invade uma calçada, ok? Em alta velocidade, ele atropela algumas pessoas em um ponto de ônibus que está lá, várias pessoas esperando o ônibus. O carro invadiu a calçada, atropelou várias pessoas, perfeito? A grande maioria dessas pessoas escapa com algumas lesões, ferimentos, mas nada mais grave. Mas um homem especificamente fica preso entre o carro e o ponto e morre ali mesmo. Não resiste e morre. Ok? A vítima, um pai de família que tem uma filhinha de 2 anos e que a esposa
ela é portadora de uma deficiência, de uma falta de mobilidade. Vamos pensar assim? Então ela tem um problema, tem a sua mobilidade afetada, tem uma capacidade de trabalho reduzida e tem uma filhinha de 2 anos, ok? E o pai, no ponto de ônibus, acaba de ser atropelado e morto por um carro. Quem é o motorista? Um jovem, bem jovem, 23, 24 anos de idade, bêbado, que acabou de virar a noite numa balada. E num momento de descontração, ele não é comum ele fazer isso, mas ele extrapolou e, sem pensar nas consequências, saiu com seu carro bêbado, invadiu a calçada e atropelou várias pessoas, levando uma delas, que é esse pai, com a filha de 2 anos e a esposa paraplégica, leva esse homem a óbito. O processo começa, boletim de ocorrência, né? E a família por trás, uma família abastada, começa a lutar por aquilo. Usa todos os artifícios legais, contrata os melhores advogados, vai lá e gasta muito dinheiro. E tudo de forma legal, consegue reverter, depois de meses e meses de luta judicial, a situação. E o jovem não é devidamente punido conforme a tua percepção. Paga lá algumas cestas básicas e segue a vida. Do lado da vítima, você é a mãe cadeirante com uma filhinha de 2 anos no colo, que vai crescer sem pai, e você vai ter que dar um jeito de criá-la sozinha. Qual é a tua percepção sobre essa sentença? Comenta aqui para mim. O que você pensa que aconteceu? Que você foi injustiçada? Que você foi justificada? Que você foi devidamente, né? Não sei se é devidamente, mas você foi de alguma maneira compensada? Né? O que você pensa? Vamos lá. A partir do momento que ele decidiu dirigir bêbado, coloca a pessoa em risco. Eu concordo plenamente, né? Mas pensa com a perspectiva da mãe. Você está viúva e tem uma filha de 2 anos no colo. O cara é ou não é um assassino? Ele foi livre pela justiça por artifícios absolutamente legais, mas na tua opinião imorais, né? E ele não vai pagar pelo que fez, a não ser algumas cestas básicas que ele já doou. Como é que você está se sentindo agora? Ponha-se no lugar da pessoa, né? Agora vamos pensar, você concorda? Concorda comigo? Que essa situação é triste, que o cara deveria ser punido, deveria pagar as custas da criança, que deveria ficar na cadeia. Tudo aquilo que eu, no lugar da mãe, me sentindo injustiçada porque o cara tá livre, vou dizer, a justiça não existe. Ok? Agora, vamos mudar de lugar? Vamos mudar do jogo? Você é a mãe do motorista. A pessoa que tem muito dinheiro. E que sabe que o teu filho não é uma má pessoa. É um jovem brilhante, com um futuro promissor, que no momento de descuidado fez o que não estava acostumado a fazer. Bebeu muito, o que não é convencional para ele. Mas que naquele dia ele fez. E você gastou seu tempo, seu dinheiro, você
perdeu noites e noites de sono de pensar como o teu filho pode ter estragado o futuro dele. Mas depois de muita luta, você conseguiu ver, por artifícios absolutamente legais, o teu filho solto. E agora? Você é a mãe dele. Qual é a tua perspectiva dessa sentença? Você vai lá no juiz dizer, o senhor está errado? Põe meu filho na cadeia? Comenta aqui para mim. Sinceramente. Comenta aqui para mim. Você vai lá pôr o teu filho na cadeia e falar, meu filho não merece ter um futuro que eu gastei a vida inteira, que eu eduquei, que eu orei, que eu dei as melhores escolas, que eu investi em línguas. Meu filho não merece passar o resto da vida na cadeia. E aí? Você entende? Então a nossa percepção, né? Eu só recebi um comentário. Comenta aqui para mim. Você que é mãe, você ia bater na porta do juiz e dizer, por favor, repense a sua sentença e põe o meu filho na cadeia? O nosso dever moral, e até porque aqui eu falo com a maioria, com certeza, pessoas que têm uma fé, que são cristãos, a gente vai dizer, nossa, meu filho teria que pagar pelo que ele fez. Mas é só estando na pele que você saberia como você iria decidir isso. Eu penso que essa mulher comemorou, ainda que veladamente. Eu penso que essa mulher teve essa sentença como um grande livramento. E agora ela precisava seguir a sua vida de uma outra maneira, né? Então vamos lá, pra gente não se perder aqui, porque a hora voa, né? Muitos de nós flertamos com condições imorais, pensando que aquela situação não tem consequência. Então, eu não traio a minha esposa, mas de repente dá vazão para uma piscada, faz com que até meu ego mexa diferente, né? Eu não sou um ladrão, mas de repente receber uma caixinha por algo que eu facilitei, né? Eu não sou um corrupto. Eu tenho uma vida decente. E olha a sociedade ao nosso redor, como ela se comporta. Meu Deus, o que é uma bola no setor de compras em meio aos escândalos de Petrolão? O que é isso, né? Eu não sou um mau pai, né? Eu só não consigo ter tempo. Não tenho tempo para gastar com a minha família, mas eles sabem, eu estou trabalhando. Entende? Às vezes existem coisas que são imorais quando nós estamos olhando, porém justificáveis quando estamos na pele. E isso é da natureza humana. Porque o homem, ele flerta com o erro o tempo todo. Por isso Paulo fala, maldito homem sou. O bem que quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa é uma posição madura e consciente que poucas pessoas atingem, poucas pessoas exercem. Porque, na verdade, ele conseguiu entender esse jogo que é muito além do emocional. É de coisas que estão em nosso interior e que acabam mudando dependendo da posição que eu estou no jogo.
Isso é tão sério, e o encanto e o erro, né? Ele está tão ao nosso redor, está tão perto, é tão palpável, que Jesus fala assim, ó, vou usar hoje muitos textos de Cristo. Mateus 5, 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração, no seu pensamento. O Fê completou aqui, está comigo aqui hoje de manhãzinha, né? Dá um oi pro Fê aqui. Meu precioso. Então pensa no seguinte. Pensa no seguinte, né? Jesus não está falando aqui só do adultério. Ele usou o adultério como exemplo, ok? O que ele está dizendo é que quando eu cogito a possibilidade, eu me transporto para aquela situação, eu já realizei aquilo no meu coração. Porque a palavra ensina que o pecado ele é gerado, e gestação tem tempo, não é? Tem ciclo, tem processo. Eu vou alimentando aquele negócio, já está vivo, não estamos aí numa briga, né? No nosso país discutindo sobre aborto. É ou não é uma vida? Está vivo, está lá dentro, fecundou, está vivo, né? Se tem uma semana, se tem um dia, se tem um mês, se tem 9 está para nascer, 8 está para nascer, está vivo. Beleza? E aí? Né? Se está vivo, uma hora vai dar à luz, vai vir à tona. Então eu não posso dizer que eu não tenho pensamentos ou sentimentos que sejam ruins ou corruptíveis. Pode ser que eu ainda não levei ao ato da execução, que é explícita, aonde pode ser atestado que aquilo aconteceu, mas se está acontecendo aqui, ele está vivo aqui. E se está vivo aqui, ainda que esteja oculto, ele, ou você trabalha isso na sua vida e bloqueia isso espiritualmente, ou dará a luz. E a hora que der a luz é também o cumprimento da palavra. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E por que eu tenho, bispo, essas sensações, sentimentos? Por que a vida ou a carne ou o mundo quer me impulsionar a isso? Porque as raízes da nossa natureza são más. Você quer a prova disso? Gênesis 6, versículo 5. A natureza humana é assim. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Nós estamos falando lá do primórdio da humanidade, aonde existiam ainda, sei lá, algumas centenas de milhares de homens na terra. E Deus olhou para a criação e falou: a natureza humana é má. Continuamente mal. Esse é o seu comportamento. E aqui vem o dilúvio, não é o foco aqui dessa ministração. Então, nós temos bases corruptíveis, tendenciosas, que foram marcadas por conta do pecado, daquilo que a gente chama do pecado original, não é? Nessas bases é que eu preciso o tempo todo trabalhar, aonde o Senhor nos ensina assim: quem está de pé, cuide para que não caia, orai sem cessar. São coisas que vão sufocando, vamos dizer assim, esse homem que é
carnal. Ah, mas eu já venci ele. Não, ele tá... Enquanto você estiver vivo, né? Você está aqui na live, né? Ao vivo. Você está vivo. Enquanto você estiver vivo, haverá essa convivência. Por isso Paulo fala que o homem carnal luta contra o espiritual. As naturezas dele são opostas. Nós temos a semente divina. Nós temos, né, a característica divina, o intelecto divino, porque eu não tenho mente de Cristo. Porém, eu tenho o meu corpo carnal, humano, que tem todas essas reações e sensações que são inerentes da carne, aonde reside o pecado. Olha só, em Gênesis, todo o desígnio do homem é mau. E Jeremias diz assim, ó, lá no capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Nem a gente entende porque algumas coisas fazemos, não é? Porque a gente não acha ou não tem a mesma opinião da mãe que perdeu o marido atropelado pelo bêbado no ponto. Porque a gente cogita ou admite a possibilidade, ainda que só na nossa mente, de algumas coisas acontecer. Satanás faz com que você se sinta atraído por isso, e se entrar em operação a tua natureza carnal, fatalmente, uma hora o pecado dará à luz. E eu não estou falando do pecado, daquilo que a gente convencionalmente acha reprovável, porque há quem pense assim, né, que o pecado é aquela coisa assim, matar, roubar, né, adulterar, aquela coisa assim que até socialmente não presta, né? Mas não é disso que eu estou falando. É daquilo que pode de fato atrapalhar o teu desenvolvimento, o teu relacionamento com Deus. Então, a Bíblia diz o seguinte, então a gente está definindo aqui a nossa moral, ok? A nossa moral. A Bíblia diz assim sobre a nossa moral, Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Então, se eu sou contaminado constantemente e a minha natureza é carnal, eu tenho do outro lado o exercício da graça, que é uma misericórdia infinita, que entende esse mal presente e que me transforma dia a dia, me recicla. É como o teu rim. O teu corpo, o teu sangue se contamina o tempo todo. Enquanto eu estou falando, eu estou respirando. Cada vez que eu respiro, entra oxigênio, sai gás carbônico. Esse ar que foi limpo, né, que foi para dentro do meu corpo, entrou no meu sangue, num processo. Esse sangue limpo vai para o meu cérebro. E o sangue sujo está rodando no meu corpo. O tempo todo, 24 horas por dia, em cada milésimo de segundo, em cada respiração minha. Se eu não tiver um rim, o que vai acontecer com o meu corpo? Vai perecer. Então não adianta. Não adianta eu dizer, não, limpou meu sangue. Não. Sujou de novo. E aí, o meu rim precisa trabalhar. E se ele parar, eu tenho que ser transplantado. E se o transplante não funcionar, não há subsistência de vida. Porque só tem uma coisa que me mantém vivo: meu sangue limpo. Sabe o que Deus soprou na narina do homem? Fôlego de vida. E entrou nele a natureza divina. Mas no corpo está presente o sangue sujo.
Então eu vou aqui fazer uma brincadeira. Eu preciso de um rim espiritual. E eu preciso saber que eu não consigo viver sem ele. E eu preciso entender que ele está ali me reciclando todo dia e ele vai fazendo com que eu seja limpo, seja limpo. E se eu não funcionar direito, e se eu não beber tanta água, e se ele tiver com algum problema, e se aparecer um cálculo. Eu já sofri muito com cálculos renais, eu já tive que fazer cirurgia renal. Né? Meu Deus, que sofrimento, que sofrimento. Né? Que dor absurda. E se tiver problemas nesse órgão tão fundamental à vida do homem, como é que você vai continuar? E se essa filtragem espiritual estiver falhando e você não estiver se limpando, se reciclando, expurgando as toxinas, drenando do seu corpo o que constantemente e diariamente nós somos bombardeados. Eu só tenho mais 10 minutos, então, né, precisava de 1h30 hoje brincando. Você precisa deixar o teu corpo se limpar todo dia. Fazendo o quê? Como é que a gente mantém o nosso rim? Eu, por exemplo, tomo pelo menos 3 litros de água por dia. Porque se eu diminuir o ritmo de água, eu posso voltar a ter cálculos, né? Então eu tomo muita água. Se eu diminuo, muda a cor da urina, vai lá para cima o ácido e aí cria o ambiente propício para geração de cálculos. Que coisa, né? Jesus é o quê? A água da vida. Quem vier a mim e beber dessa água não terá sede. Lembra da história da mãe? Não tem como esquecer, né? João 3,16. Vamos entrar na palavra? Como Deus corrigiu essa deformação moral? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como? O condenando. A Cristo. O condenando. É o pai que foi até o juiz e disse: ele precisa ser preso. E no caso de Jesus Cristo, ele precisa ser morto. Mas não foi ele que atropelou. Mas ele vai morrer no lugar do que atropelou, para que justiça seja feita. E como ele tem moral, porque até o ladrão que estava do lado dele na cruz disse para o outro ladrão: cara, nós sabemos o que nós fizemos. Mas e esse? O que ele fez? O que ele fez? Eu não sei o porquê resolveram te condenar, mas eu sei que o Senhor é justo. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Porque eu estou aqui morrendo, porque eu sei o que eu fiz. Mas o Senhor, o que o Senhor fez? Lá na cruz, o Senhor Jesus diz assim: por que o Senhor me abandonou? Pai, por que me abandonastes? Penso eu, não foi abandono. Foi tão difícil. Tão difícil, que não tinha nada a ser dito. Tem dor que a gente sente. Como diz a Bispa Sônia, que o jeito é sentir.
tem que passar. Tem que passar. Continuando. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Porque não crê no nome no unigênito Filho de Deus. Vemos em Cristo, então, a autoridade moral pagando o preço por aquilo que não fez. Porque ele assumiu essa posição, se manteve como ovelha muda ao matadouro. Ele carregou sobre ele a condenação e o peso que estava sobre mim. Ele se deu pelo meu erro, pelo teu erro, pagou o meu preço e o seu preço, porque ele tem moral para falar de qualquer assunto, para dizer, é possível fazer isso. Entenda, foi tomada uma decisão no céu. O homem não consegue ter moral em determinados assuntos. Só tem um jeito. Você vai encarnar. Vai nascer numa mulher. Né? Vai nascer numa mulher. Vai vencer este mal, este pecado, esta sujeira, essa natureza pecaminosa, esse sentimento, esse desígnio continuamente mal. Você vai nascer homem e, como homem, andar limpo e, sendo limpo, ser condenado por aquilo que você não fez. Mas o teu preço ou a tua condenação vai limpar a humanidade. Então, como é que eu, homem carnal, conquisto essa autoridade moral? 3 pontos rápidos, talvez a gente extrapole 5 minutinhos hoje. Primeiro, eu me abstenho de julgamentos. Ok? Lembra no exercício que fizemos no início? Não é? Então eu fiz vocês pensarem, porque eu fiquei aqui pensando, refletindo, me colocando no lugar de quem perdeu o filho, de quem perdeu o marido, e de quem está o filho, com o filho jovem, com um futuro promissor, num iminente risco de perder a vida que você tanto lutou para ele ter. Né? Mateus 7, versículo 1. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho. Quer conquistar a autoridade moral? Se abstenha de julgamentos. Sai fora desse campo do comentário livre. Vivemos uma vida que basta uma foto para sair comentando, compartilhando, viralizando, como é que é o nome agora? Cancelando, né? Nas sentenças sem julgamentos formais. O café esfriou. Nos cortes de instantes, de textos fora de contextos. Estamos passando por um momento político nesse instante intensivíssimo, não é? Quanto texto fora de contexto, quantas imagens para trazer à tua mente julgamentos precipitados, fazer com que você tome conclusões precipitadas, que você conclua, que você presuma. Olha, o que você presume
não é a resposta, tá? E a presunção é uma ferramenta, muitas vezes, demoníaca, né? Ah, eu presumi. Saul perdeu seu trono porque ele presumiu que o povo iria atacar, que não ia ter a bênção, que os filisteus não sei o quê. Sabe o que ele fala? Que ele estava apertado pelas circunstâncias. Qual é a circunstância que ele está apertando para que você teça um julgamento e ao tecer esse julgamento você incorra no erro de ser injusto, de estar olhando só um lado? Então, não julgueis para que não sejais julgados. Bom dia, Di. Te amo. Essa malignidade está presente o tempo todo na humanidade. E cada vez mais a sociedade moderna julga num clique. Julga num instante, julga numa foto, julga na opinião de um influencer. E quando eu falo de julgar, não é só condenar alguém, é tomar decisões, é você ser impulsionado a algo, você não ter as suas próprias conclusões com bases sólidas na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Segundo ponto, se livre da medida da lei, né? Para conquistar a autoridade moral, eu preciso me livrar do peso e da medida da lei. Como assim? Mateus 5,38. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Já estou terminando, tá? Não vai embora não. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe a esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. E se de alguém, dê a quem lhe pede, vamos de novo, dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouvirão o que foi dito. Ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Ouviram o que foi dito. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são o quê? Filho do Pai de vocês, que estás nos céus, de quem você é filho. Escreve aqui para mim. Sou filho de Deus, sou filho de Maria, sou filho do... Não vou nem falar. Escreve aqui, né? De quem você é filho. Porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Palavras de Cristo. Não é nem profecia, não é nem leis ou preceitos, são palavras do próprio Filho de Deus. O Deus Todo-Poderoso faz vir sol sobre justos e injustos, sobre chuva sobre justos e injustos. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele dispõe todos os recursos naturais aos que merecem e aos que não merecem. Porque em sua infinita misericórdia ele entende que a natureza do homem é mau. E essa natureza só pode ser limpa quando a minha mente foi mudada, o meu intelecto foi transformado, o meu sentimento foi mudado, né? Se você é filho de Deus, o seu comportamento, o seu sentimento, a sua atuação vai ser diferente. Amém? Então, a finalização disso é simples. É muito simples. João 3:5. Terceiro e último tópico.
Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu vou ler de novo, tá? Se não nascer da água e do Espírito, ou seja, eu tô vivo, eu nasci, tá aqui, ó, tenho 46 anos de idade, tô aqui firme, forte, saudável, daqui 15 minutos vou fazer meu treinamento, né? Mas se eu não nascer da água e do Espírito, não é do ventre da minha mãe, Dona Cida, que está aqui na live, se eu não nascer da água e do Espírito, eu não posso entrar no reino dos céus, no reino de Deus. E quando eu entro no reino de Deus, quando eu morrer, não, porque Jesus disse, o reino de Deus não está aqui ou acolá, está dentro de vós. Eu entro no reino de Deus imediatamente no momento que eu nasço de novo. E aí ele continua. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu lhe dizer, vocês precisam nascer de novo. E eu quero te dizer nessa manhã, você precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, e o que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem por onde vai. Assim todo o que é nascido do Espírito. E Paulo fala que nós discernimos todas as coisas e de ninguém somos discernidos. Eu quero terminar te dizendo, nascendo de novo, eu entro no reino de Deus. E no reino de Deus as regras são outras. O jogo é diferente. A proteção é diferente. Ok? A proteção é diferente. O Senhor está ao redor, o anjo do Senhor está ao redor daquele que o teme e os livra. O que nasceu de Deus, o maligno não o toca. Essa é a regra. No reino de Deus, o juiz é diferente. Ele diz, do teu passado eu não lembro mais. Fiz nova todas as coisas na tua vida. A sua cédula de dívida está anulada. Está cancelada. No reino de Deus as coisas são diferentes. O teu futuro não é segundo aquilo que você recebeu na sua base de formação. O teu futuro é glorioso porque não é segundo o teu merecimento. É segundo a graça. A graça é favor imerecido. O reino de Deus é amor. E se você odiou, praticou, fez algo mal, e nem foi grato a mim, não importa. Porque ainda que a mãe se esqueça dos filhos, eu te amo tanto que eu não vou te esquecer. Eu tenho que terminar. Mas eu quero te dizer que a autoridade moral só é conquistada se eu nascer de novo. Porque todos nós temos os nossos erros, os nossos problemas, e como a gente viu aqui, se a misericórdia de Deus não for exercida, a gente é consumido. Mas uma coisa é certa. Em Cristo sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que Deus abençoe ricamente a tua vida. Que você tenha um dia poderoso, ungido, abençoado. E que absolutamente nada venha dizer para você, e ninguém venha lhe dizer, você não tem moral. Se isso aconteceu com você, levanta a tua cabeça e anda, filho de Deus. Porque não é a tua moral, é a de Cristo na cruz do Calvário. Todas as coisas se fizeram hoje novas, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus Pai de amor, eu quero, Senhor, entregar esse tempo nas tuas mãos e te pedir agora, Pai, que nós possamos processar essa palavra em nosso interior. Que o teu Espírito nos leve agora, Pai,
a desenvolver o intelecto pleno de Cristo e que nós possamos viver segundo a tua vontade, verdade e palavra. Toca na vida de cada um, dando sinais do teu favor e liberando, Senhor, os teus filhos hoje de todas as amarrações e sentimentos demoníacos, carnais, humanos. Pai amado e querido, faz hoje, meu Deus, uma obra de milagres. E as amarguras que talvez, Pai, estejam presas ao coração há anos, sejam liberadas pelo poder dessa palavra. Porque eu quero perdoar e ser perdoado. Eu quero ter a força para levantar a cabeça e continuar. Lançar no mar do esquecimento as mazelas, os erros, os traumas e seguir livre. Livre para caminhar em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Beijo. Deus abençoe tua vida. Vamos dar um print aqui. Aí, meu celular não está dando print direito. Que bênção, né? Glória a Deus. Deus abençoe tua vida. Um dia abençoado, uma quarta-feira de milagres. Eu vou abrir o grupo lá. Estará aberto até às 8 para comentários, tá bom? Um beijão. Deus abençoe ricamente. Tchau, tchau.